Durante muito tempo, o ser humano acreditou ocupar o topo absoluto da cadeia alimentar. Mas a história mostra que essa posição nem sempre foi garantida. Em diferentes épocas, regiões e culturas, predadores selvagens cruzaram uma linha invisível. O momento em que o humano deixa de ser ameaça e passa a ser visto como presa. Na França do século XVIII, uma criatura descrita como fora do comum espalhou terror por vilarejos inteiros. Na Índia, um único tigre transformou pessoas em sua principal fonte de alimento. E na África Central, um crocodilo gigante aprendeu a esperar humanos como quem espera peixe. Esses não são mitos, são casos documentados. Hoje, você vai conhecer 3 predadores reais que atacaram dezenas e, em alguns casos, centenas de pessoas. Não por maldade, mas por adaptação. Entre 1764 e 1767, a região rural de Gévaudan, no sul da França, se tornou palco de um dos episódios mais perturbadores da história europeia. Era uma área montanhosa, coberta por florestas densas, vilas isoladas e estradas precárias. A população vivia principalmente do pastoreio e da agricultura, passando longas horas sozinhas nos campos, um ambiente perfeito para emboscadas. Tudo começou em 30 de junho de 1764. Naquele dia, Jenny Boulet, uma jovem camponesa de apenas 14 anos, foi encontrada morta próxima à vila de Les Ubecs, perto de Languin. Seu corpo apresentava ferimentos severos, garganta dilacerada, peito rasgado e marcas profundas de mordidas. A princípio, acreditou-se que fosse um ataque isolado de lobo, mas os ataques continuaram. Nas semanas seguintes, crianças, mulheres e jovens pastores passaram a ser encontrados mortos em campos abertos, trilhas e florestas. Muitos apresentavam um padrão inquietante: ferimentos concentrados no pescoço, cabeças separadas do corpo ou severamente mutiladas. As descrições do animal variavam, mas quase todas coincidiam em alguns pontos. Um predador maior que um lobo comum, pelagem avermelhada, focinho alongado, cauda espessa e comportamento incomum. Atacava à luz do dia e parecia não recuar diante de humanos armados. O medo se espalhou rapidamente. Famílias passaram a impedir crianças de saírem sozinhas. Campos foram abandonados. Missas eram interrompidas para avisar sobre novos ataques. O pânico virou rotina. Diversas caçadas foram organizadas. Armadilhas, recompensas e patrulhas armadas falharam repetidamente. Quanto mais lobos eram mortos, mais ataques aconteciam. A situação chegou ao rei Luís XV, que enviou caçadores reais. Um grande lobo foi abatido em 1765 e declarado oficialmente como a besta. Mas os ataques continuaram. Somente em 1767, após a morte de outro animal durante uma caçada liderada por Jean Chastel, os ataques cessaram definitivamente. Ao todo, estima-se entre 80 e mais de 100 vítimas fatais. E é aqui que surgem as teorias. Talvez nunca tenha existido uma única besta. Uma das hipóteses mais aceitas hoje é que Gévaudan foi atacada por múltiplos lobos, possivelmente alcateias diferentes, atuando na mesma região. Lobos não caçam sozinhos, eles operam em grupo, usando estratégias coordenadas. Alguns cansam a presa, outros atacam pelos flancos, e o golpe final quase sempre é direcionado ao pescoço, exatamente como descrito nos relatos. No século XVIII, lobos eram abundantes na França. A redução de presas naturais e expansão humana aproximaram esses animais aos vilarejos, e quando lobos aprendem que humanos isolados são vulneráveis, o comportamento muda. Eles não atacam por ódio, atacam quando identificam o isolamento, previsibilidade e baixo risco. Isso ajuda a explicar por que mulheres e crianças eram as principais vítimas. Outro fator importante é a resistência desses animais. Lobos conseguem percorrer dezenas de quilômetros por dia, suportam ferimentos graves e continuam ativos mesmo sob perseguição. Somado a isso, ao aprendizado.
Lobos reconhecem rotas, horários e padrões humanos. Favorável tende a retornar repetidamente, criando a impressão de um único predador onipresente. Talvez a besta de Givaudan não fosse sobrenatural. Talvez fosse algo ainda mais inquietante. Predadores reais, inteligentes e adaptados ao ambiente humano. No final do século XIX, regiões do Nepal e do norte da Índia conviviam há séculos com tigres. O risco existia, mas havia equilíbrio. Humanos evitavam certas áreas e os tigres caçavam presas naturais. Esse equilíbrio foi quebrado. Os primeiros ataques aconteceram de forma isolada. Pessoas desapareciam enquanto coletavam lenha ou caminhavam sozinhas entre vilarejos. Os corpos apresentavam ferimentos típicos de ataque de grande felino. O primeiro ataque oficialmente registrado foi o de Almira, uma jovem da região. Na época, o caso foi tratado como um acidente. Mas os ataques continuaram. O tigre passou a atacar durante o dia, perto de vilas e sem demonstrar medo. O tigre aprendeu que humanos eram presas fáceis. Com o tempo, passou a identificar humanos isolados como presas de menor risco, exigindo menos esforço físico do que animais selvagens maiores e mais ágeis, como javalis ou búfalos, que podiam feri-lo gravemente. Quando o animal foi abatido anos depois, descobriu-se que ele possuía caninos quebrados e infeccionados, o que dificultava a caça de presas naturais. Caçar humanos não foi uma escolha aleatória, foi uma adaptação. Tigres são altamente inteligentes. Após sucessos repetidos, o animal passou a preferir humanos. Relatos indicam que tigres da região aprenderam a identificar pessoas armadas, evitar grupos grandes e até reconhecer o truque das máscaras atrás da cabeça, usadas para simular vigilância. Com o tempo, o tigre de Champawat aprendeu a ignorar estas estratégias. Fisicamente, o tigre é um dos predadores mais poderosos do planeta. Pode pesar mais de 250 quilos, derrubar presas 4 vezes maiores que ele e esmagar vértebras humanas com uma única mordida. Entre o final do século XIX e 1907, esse único animal foi responsável por 436 mortes confirmadas. A região entrou em colapso social. Até que o caçador Jim Corbett foi chamado. Após estudar padrões e trilhas, ele conseguiu abater o tigre. O terror acabou, mas o aprendizado ficou. Quando um grande predador associa humanos a alimento fácil, esse comportamento tende a se repetir. Buscar água, pescar ou atravessar o rio é parte da rotina diária. Foi nesse cenário que surgiram relatos de um crocodilo diferente. Pessoas começaram a desaparecer. Barcos eram encontrados vazios, redes rasgadas, marcas enormes nas margens. O nome Gustave passou a circular como aviso. Dentro da água, um humano não tem chance. Os crocodilos são essencialmente dinossauros vivos. I'm gonna back up a little bit. Eles pertencem a uma linhagem que atravessou milhões de anos praticamente sem mudanças, porque seu corpo já é uma arma perfeita. Diferente de muitos predadores modernos, o crocodilo não precisa perseguir sua presa. Ele espera. Com uma mordida que pode ultrapassar 2.800 quilos de pressão, ossos humanos não oferecem resistência alguma. Seus músculos de fechamento da mandíbula são extremamente poderosos. Além da força, os crocodilos possuem sensores de pressão na pele, capazes de detectar pequenas vibrações na água. Um passo em falso na margem do rio é suficiente para denunciá-lo. Eles também conseguem ficar imóveis por longos períodos, economizando energia, até o momento exato do ataque.
Em regiões pobres próximas aos rios, onde comunidades dependem da água para beber, lavar roupas ou pescar, o crocodilo deixa de ser apenas um animal selvagem e passa a fazer parte do cotidiano e do risco constante. Para essas pessoas, o perigo não vinha da floresta, mas da água que sustentava suas vidas. Com o tempo, crocodilos grandes como Gustav aprendem padrões, horários, locais e comportamentos humanos previsíveis, não por maldade, mas por adaptação. Para um predador desse porte, um humano isolado na margem do rio representa baixo risco, alto retorno energético e mínimo esforço. Segundo relatos, ele media mais de 6 metros e pesava cerca de 900 quilos. Seu corpo era coberto por cicatrizes, resultado de tiros e tentativas frustradas de abatê-lo. Gustav demonstrava comportamento incomum, ignorava presas naturais quando havia pessoas por perto e atacava até embarcações. Estimativas locais atribuem a ele mais de 300 mortes, embora o número real seja desconhecido. Diversas armadilhas gigantes foram montadas, nenhuma funcionou. Se Gustav morreu ou não, ninguém sabe ao certo, mas ele se tornou símbolo de algo maior. 3 regiões diferentes, 3 espécies diferentes. O mesmo padrão. Em algum momento, esses predadores aprenderam que o ser humano podia ser caçado, não por crueldade, mas por adaptação. Se você quer uma parte 2 com outros casos reais como esse, comenta aqui embaixo parte 2 e diz qual história mais te impressionou. Seu comentário faz toda a diferença.